Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, fechamos o mês da Bíblia, o mês de setembro, com a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Hoje é um dia importante porque nós lembramos esse grande santo, que foi também um eremita, um grande biblista, foi capaz de estudar em profundidade a Sagrada Escritura, fazer comentários belíssimos sobre a Bíblia e nos legar a tradição da Sagrada Escritura, do grego para o latim, e assim nós temos ainda hoje a Bíblia de São Jerônimo, chamada de Vulgata, que é um grande tesouro para a nossa igreja. Esse santo, ele nasceu na região da Dalmácia, no ano 342, e morreu em Belém, no ano 420 depois de Cristo. Possuidor de vastíssima cultura literária e bíblica, pôs seus talentos a serviço do Papa Dámaso. Viveu os últimos 35 anos em Belém, na oração e na penitência, na direção de cenáculos de vida ascética e monástica. Consciente de que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, dedicou-se à revisão das traduções latinas da Bíblia a partir dos textos originais. Os textos por ele elaborados, que nós já chamamos aqui, denominamos de Vulgata, como é chamada a Bíblia, que é fruto da tradução de São Jerônimo, entraram no uso litúrgico na Igreja Latina. Seu sepultamento aos 30 de setembro é lembrado nas crônicas de Próspero de Aquitânia e no martiriológico jeronomiano do século VI. A São Jerônimo, a nossa gratidão por tudo que deixou de seu trabalho intelectual como grande padre da Igreja, meditações bonitas sobre a palavra de Deus, sobre a Igreja, sobre Cristo, sobre a nossa fé, sobre a solidão, sobre a vida de oração. Que Deus, através dele, nos inspire a amar cada vez mais a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, que é a base, o fundamento da nossa fé católica, ao lado da grande tradição, inclusive de São Jerônimo e de outros grandes padres da Igreja primitiva e do magistério da Igreja, que nos dá a segurança necessária para o nosso caminho para o céu. Aqui nós estamos falando de coisas substanciais da vida católica. A Igreja Católica não pertence a mim nem a ninguém, ela é de Cristo. A igreja é propriedade do Senhor. Nós não podemos querer fazer da igreja aquilo que a gente quer. Essa é a grande tentação de todos os tempos. Sempre houve uma tentação no coração da igreja, através dos seus filhos, de querer adequar a igreja aos desejos humanos, para agradar aos homens, para agradar ao século. Mas a igreja não é para isso. A igreja, ela é um elemento profético de restauração da vida daqueles que estão perdidos no marasmo do pecado, da ignorância e da ausência da fé. Assim, meu dileto e amado ouvinte, como é belo o coração do verdadeiro católico, que com humildade, com mansidão, sabe defender a sua fé sem amargura, sem zelo amargo,
em profunda unidade com a Igreja, com o Santo Padre, o Papa, com os bispos, sabendo discernir e separar o joio do trigo. Aquilo que é dos homens, que os homens querem às vezes implantar dentro da Igreja, e aquilo que é de Deus, que é direito de Deus, que Ele quer que nós vivamos continuadamente na Igreja. Às vezes as pessoas questionam, a Igreja de sempre. Não, a Igreja de sempre é a Igreja de Cristo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a sua Igreja também é a Igreja de sempre. Há muita confusão nos nossos tempos, mas quem quer ser católico de verdade procura ser unido a Cristo, unido à palavra, à tradição, ao magistério da Igreja, unido ao Papa, unido ao Bispo, mesmo que nós temos às vezes dificuldades e complexas situações de ponto de vista, etc., mas Santo Agostinho nos diz que o que nos une é o essencial. E é no essencial que nós queremos manter a unidade da Santa Igreja de Cristo. Nós não podemos colaborar com esta realidade que é o rasgar a túnica de Cristo. A Igreja é a túnica dele, inconsulte, que não pode ser rasgada. E queremos com toda humildade, com toda fé, vencer as dificuldades desse tempo, mantendo a nossa unidade, a nossa comunhão no corpo místico de Cristo. Na página 400 do livro O Corpo Místico de Cristo, Fontochin nos ensina que o sacerdote recebe o terceiro selo, ou seja, o sacramento da ordem. É o representante canônico de Cristo, porque ele é dado poder sobre o seu corpo por meio da missa. Mas o leigo partilha esse sacerdócio em virtude do segundo selo, ou seja, a crisma. É por esta razão que um leigo tem poder, em caso de necessidade, para administrar o primeiro selo, ou seja, o batismo, que incorpora uma alma no corpo místico de Cristo. Eu mesmo fui batizado de emergência pelo meu avô, Geracino Ferreira Guimarães, que é o meu padrinho de batismo, já falecido, é claro. No ermo do sertão, as doenças, as dificuldades que sobrevinham às crianças, então minha mãe pensou, juntamente com meu pai, que eu estava incapaz de continuar a viver por causa de uma varíola que me deu logo na infância. Então meu avô veio com toda a sua fé, rezou o terço e ministrou o batismo de emergência. E Deus realizou a obra da cura na minha vida. Depois eu fui levado à pia batismal no dia 16 de setembro de 1960, 3 meses após o meu nascimento, onde o bispo Dom Prada Carrera, o primeiro bispo de Uruaçu, completou o batismo que eu tinha recebido. Meu avô foi e explicou, já levou tudo por escrito, meus dados, meu nome, os dados de nascimento, da paternidade, o nome dos padrinhos, e disse ao bispo que eu tinha sido batizado de emergência. Então foi feito o batismo complemento. Então um leigo pode batizar uma pessoa em perigo de morte. Isso é tão sério que uma pessoa em perigo de morte, se não tem um católico, não tem um cristão, se tem alguém até que não é batizado, que não é católico, se faz o batismo em nome da Igreja e na fé da Igreja, esse batismo é válido, pois a Igreja procura, na medida do possível, facilitar ao máximo a salvação das almas. E como o batismo é absolutamente necessário para a nossa salvação, como nos ensina Nosso Senhor, lá no capítulo 16 de Marcos, então há essas concessões para que a alma não perca o seu caminho para Deus na última hora.
Com efeito, a ação católica, diz Potonchim, em virtude do crisma, é um sacerdócio leigo. A sua primeira atividade é imanente ou interior, ou seja, o desenvolvimento da vida espiritual, e não a pura propaganda humanitária e febril brandida em nome da Igreja. Em primeiro lugar, a ação dos leigos no mundo, ela deve ser uma evidência do mistério de Cristo ressuscitado, agindo através daqueles que receberam o sinal batismal. A atividade torna-se externa com certeza, mas somente com a condição de ser antes interna, ou seja, ninguém pode dar aquilo que não tem. Os leigos, agora nós estamos vendo o engajamento político, em todos os lugares que a gente vai no Brasil, nós temos pessoas cristãs, pessoas de Deus, entrando na política, sobretudo jovens, que sentem esse chamado, essa vocação a partir da fé. Eu conversava com um jovem que é candidato numa cidade do Nordeste, lá em Juazeiro, um menino muito bom da igreja, que já está na militância política já há alguns anos e nunca saiu fora dos trilhos, porque tem consciência da salvação, tem consciência do valor da fé e da ação do leigo na igreja. E, consequentemente, na fecunda evangelização do mundo. Como que os fiéis leigos evangelizam? Exatamente através do testemunho que dão dentro do mundo, levando com seu exemplo os sinais de Cristo que receberam no batismo e foram complementados no crisma. Isso é muito importante e nos ajuda a entender o apostolado dos leigos, que precisam ser amparados profundamente no altar de Cristo. Compartilho com você, prezado ouvinte, o versículo 2 e 3 do Salmo 1, da antífona que está na antífona da missa de hoje. Feliz o homem que medita a lei do Senhor dia e noite sem cessar, dará seu fruto no devido tempo. É isso mesmo. Quando o bispo Fulton Sheen nos adverte sobre a importância do ministério dos fiéis leigos no coração da igreja, isso precisa ser entendido como resultado da escuta da palavra de Deus, do mistério de Deus, que fala ao nosso coração através da Sagrada Escritura. Como isso é benéfico e ao mesmo tempo mistérico. O mistério de Deus no nosso coração nos leva a difundir cada vez mais essa graça que Deus derrama em nossos corações em favor da nossa salvação e da salvação dos outros, que vamos influenciar com nosso testemunho e com a evangelização. Senhor nosso Deus e Pai, nesta segunda-feira tão abençoada, e lembramos os nossos falecidos, dai-lhes o descanso eterno. E abençoa a nós, os vivos que estamos neste mundo, para que nunca saiamos da rota que nos leva ao céu. Fica, Senhor, conosco, enche o nosso coração de paz, de bênção e de santidade. E abençoa cada vez mais os nossos ouvintes, especialmente o ouvinte que se encontra em aflição. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São Jerônimo, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Compartilhe nossas programações e logo mais às 21 horas participe conosco da Eclésia Santa. Amém.